Oi pessoal, meu nome é Caroliane, eu sou fonoaudióloga e coach de mães e hoje eu estou com a psiquiatra, especialista em infância e adolescência Mariana Brainer, que vamos falar um pouco sobre a intervenção precoce no autismo. Primeiramente, obrigada Mariana por ter aceitado o convite e eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da intervenção precoce no autismo. Tá. Primeiramente, eu queria agradecer pelo seu convite para esse assunto tão importante para as mães. E assim, a intervenção precoce no autismo é uma coisa extremamente debatida e extremamente importante. Segundo o DSM, que é o manual estatístico que a gente tem, o diagnóstico do autismo deve ser feito só a partir de 3 anos de idade. Mas a gente tem visto que é possível detectar, sim, sintomas antes desses 3 anos, né? 18 meses, 12 meses, a gente já consegue ver e existe já uma corrente dando esse diagnóstico antes mesmo dos 3 anos. Justamente por quê? Porque isso é um grande trunfo para a intervenção precoce, porque você pega exatamente um período de maior neuroplasticidade, né? E o que seria isso? O que seria neuroplasticidade? Grosseiramente, seria a capacidade cerebral que o sistema nervoso central tem de substituir circuitos neuroquímicos disfuncionais ou até mesmo patológicos por circuitos saudáveis e funcionais. E essa maior neuroplasticidade acontece exatamente nesses primeiros 3 anos de vida. E aí, daí essa importância dessa intervenção precoce. Alguns estudos mostram que se você intervir até os 3 anos de idade, você pode ter uma melhora de até 80% do quadro. Então é muito comum, é mais fácil no consultório até a gente visualizar isso, porque como a gente pega criança de todas as faixas etárias, então quando a gente pega uma criança com menos de 3 anos de idade, estabelece todas as dificuldades que ela tem e manda para a intervenção, a gente percebe que a curva de evolução é muito ascendente. E à medida que a idade vai avançando, essa curva tem uma tendência a não ter essa ascensão tão grande. Então, por isso que quanto mais precoce o diagnóstico, é o ideal. Você falando, até eu recordei de um paciente que eu recebi no consultório com 1 ano e meio, com a suspeita de autismo. E os pais procuraram a fono, no caso eu, psicólogo, terapeuta ocupacional, e com 1 mês e um pouquinho a criança, ele já começou a voltar a falar, que ele tinha perdido algumas habilidades, como a fala, dar tchau, mandar beijo, e ele voltou a interagir, a olhar no olho, a conversar, e depois de algum tempo de terapia, até o médico chegou a suspeitar que não fosse autismo, mas mesmo assim pediu para que os pais mantivessem os tratamentos, porque ele estava realmente com um atraso. E a intervenção foi eficaz, né? E é justamente a próxima pergunta, se essa intervenção precoce serve apenas para crianças autistas ou não. Então, o autismo, né, o diagnóstico é meio que um rótulo, né? É o rótulo do diagnóstico do transtorno do espectro autista. Ele serve muito mais para a nossa comunicação como profissionais e para colocar os pacientes em determinadas terapias que às vezes os planos de saúde exigem um diagnóstico como autismo. Mas o que vai definir a intervenção que será feita vai ser a sintomatologia do paciente, né? Então, como aconteceu com você pegou uma criança que estava com dificuldade de linguagem, fala, e através do tratamento melhorou, né? Se foi autismo, se não foi, se é ou se não é uma coisa que vai ser vista a posteriori. Mas sempre que a gente vê que a criança está com alguma dificuldade, algum atraso no desenvolvimento, e que tem essa indicação dessa intervenção, deve ser feita independente realmente do diagnóstico, né? Eu vi na prática, né, com a intervenção precoce, quantos ganhos a criança tem. Exato. E eu sempre falo para os pais, o mais importante não é o diagnóstico, o rótulo, como você bem disse, mas sim o tratamento. O quanto antes você intervir, melhor, maiores vão ser os ganhos para a criança. E assim, qual a idade que você aconselha que os pais procurem um profissional, um psiquiatra, um neuropediatra, assim, quando ligar aquela luzinha, qual a idade que você acha que é o ideal? Então, eu acho que a idade ideal é a idade que os pais percebem que algo não está bem, já é o momento de procurar. Claro que quanto mais precoce essa percepção, maiores ganhos essa criança vai ter e essa família também vai ter de uma maneira geral com uma criança mais funcional. E aí é uma coisa até muito frequente que eu tenho
tenho sido muito perguntada no consultório sobre isso, porque assim, Mariana, toda hora eu escuto intervenção precoce, mas se eu não sei nem detectar direito como é que o que é que tá no meu bebê ok e o que é que não tá. E aí, assim, existem alguns parâmetros das etapas do desenvolvimento que a gente tem que ficar atento, né? O primeiro é que quando o bebê nasce, ele tem uma tendência a se orientar pela voz. Então, o bebê, desde que nasce, ele escuta o barulho da voz da mãe, da voz do pai, ele olha. Ele escuta aqui, ele olha. Além dele ter uma certa predileção pelas faces humanas, né? Pelas protuberâncias, pelos olhos. E aí ele olha para a mãe, você olha para ele, e ele olha para você de volta para o seu rosto. No autismo, você já começa a perceber que existe um certo desvio desse padrão. Tanto que alguns pais dizem, eu achava que meu filho era surdo, porque eu chamava e ele não olhava, ele não vinha. E também quando eles olham para o rosto, às vezes, dos pais, na verdade eles estão interessados nos objetos que tem na cabeça, né? Um boné, um brinco, a cor do batom, porque, por definição, ele prefere objetos inanimados, né? E aí esses objetos chamam muito mais atenção do que o rosto em si. Aí ele vai crescendo, com 9 meses a criança começa a ter a questão da imitação, bate palminha, dá tchau, manda beijo, brinca de esconde-esconde, né? Ele brinca, a mãe brinca. E aí também pode ter alguma alteração e tem que ficar atento. Com 1 ano de idade, né? No finalzinho do primeiro ano existe a questão da atenção compartilhada, que o bebê começa a apontar para mostrar aos pais a lua, o uau-uau, e aí os pais acompanham isso, e da mesma maneira, quando os pais estão olhando para o lugar, eles também têm uma tendência de olhar para ver o que é aquilo. E aí também pode ter uma alteração nessa etapa. Todas as etapas que eu estou falando é a etapa do que é para acontecer e que a gente tem que estar atento se não está havendo um atraso. E aí depois, no finalzinho do primeiro ano, do primeiro ao segundo ano, surgem as primeiras palavrinhas, mamãe, papá, que evolui até os 3 anos de idade, até formar as frasezinhas, né? Ser melhor do que eu, sabe? Isso. E, além disso, também, entre esse primeiro e esse segundo ano, iniciam os jogos de imitação, né? Fingir que estou comendo, brincando de panelinha, fingir que estou dormindo, estou imitando o papai, que é um jogo simbólico que vai se tornar cada vez mais complexo. Então, essas são etapas que devem ser cumpridas. Caso o seu filho ou alguma criança que você conhece não está seguindo essa etapa, a gente precisa estar atento a isso para estar buscando ajuda. E aí surgem aos 3 anos aqueles movimentos das crianças autistas que são mais característicos. E aí são as estereotipias, que é aquela questão de ficar com movimentos repetidos, bate a mão, que é o flap, ou então a questão de se balançar, né? Ou de movimentos rotatórios. Que é isso daí aparece mais aos 3 anos, os movimentos, as questões mais estimulatórias, de querer pegar em texturas, de ficar olhando para fogo de luz. Por isso que o diagnóstico médio de autismo mesmo, a nível mundial, é entre 3 e 4 anos, porque é quando surgem esses comportamentos. E aí qual é o profissional que vai ter que procurar? Ou, inicialmente, eu acho que deve procurar um psiquiatra, um neuro, para ver a questão do diagnóstico. E se já tiver algumas alterações de fala, já pode também ir procurando fono, alteração de motricidade, alteração sensorial, terapeuta ocupacional, alterações de habilidades sociais, aí pode ver os psicoterapeutas habilitados para tratamento de autismo, profissionais que trabalhem com ABA. Porque assim, cada criança vai ter um projeto terapêutico singular. Cada uma vai ter um projeto de acordo com as necessidades que ela tem. Não é um projeto para todos igual, né? E aí por isso essa importância desse cuidado multidisciplinar e individualizado. E também da equipe trabalhar junto, né? Assim, conversar, mesmo que não atendam todos no mesmo consultório, na mesma clínica, mas que tem esse contato. O diálogo e trocas de informações, isso, né? Trocar as informações de como a criança está evoluindo na terapia. Que é a grande riqueza do trabalho multidisciplinar, né? Justamente. E assim, para os pais que descobrem o diagnóstico com 4 anos ou mais, o que você pode dizer para eles? Então, eles não podem se intimidar também com essa pressão, assim, do diagnóstico precoce e entrar num processo de se culpar e de chateação. Tem que pegar o que tem, bola para frente e otimizar o tratamento. Invista, corra atrás, otimize tempo, né, o seu tempo que você tem e disponibilize mais horários para esses tratamentos,
para que você consiga tirar o máximo de proveito que você tem dessas intervenções enquanto ainda há tempo. Eu já recebi alguns comentários no YouTube de pais que falaram que descobriram o diagnóstico já com 4 anos ou mais. E depois que eles descobriram o diagnóstico, foram que eles perceberam o que você falou inicialmente, de que quando amamentava, o bebê não olhava, Sim, não tinha esses marcos. Isso. Depois que ela começou a observar, realmente, ele não interagia, ele não olhava, ele não tinha atenção compartilhada, ele não dava tchau. Mas o diagnóstico foi tardio. E esses pais se culpam bastante por isso. E é o que eu sempre falo, assim, não se prender tanto à culpa e exato. correr atrás. Porque a culpa é paralisante, isso, né? Você fica então paralisado. Você fica paralisado naquele sentimento, aquele mal-estar, aquela angústia. E na verdade você precisa ser forte, encarar isso e ir atrás do que é necessário. E eu sempre cito um exemplo da minha primeira paciente autista, que ela recebeu o diagnóstico com 4 anos, ela tinha acabado de fazer 4, e ela é uma menina, que a literatura diz que quando é em meninas é mais severo, né? Isso. E assim, hoje ela vai fazer 7 e ela tá ótima, conversa uma tagarela. A gente sabe que cada autista é diferente, mas assim, os pais não ficaram paralisados, eles pensaram, poxa, descobri agora, o que é que eu posso fazer? Correr atrás. Vou otimizar o tempo, eles correram atrás, assim, e estimularam o que fizeram, o que puderam, e hoje ela tá super bem, tá interagindo, tá falando. E assim, relatos desses são muito motivacionais, né? Isso. Porque essa história da intervenção precoce, a gente também tem que lembrar que tem pessoas que só terminam tendo acesso a isso depois, né? Até mesmo assim, no SUS, recebe o diagnóstico cedo, mas só vai ter o tratamento depois de 2 anos, 3 anos. Exatamente. Como eu já trabalho no serviço público, eu sei como é. Então, assim, descobre o diagnóstico, mas não tem muito o que fazer. Tem que esperar ser chamado. Exatamente, o serviço, né? Isso. E assim, se você pudesse deixar um conselho para os pais que estão esperando o tempo da criança, né? O famoso tempo da criança, o que você diria para eles? Então, eu acho que você receber um diagnóstico de um filho autista é algo que dói muito, né? É uma coisa assim, sem palavras, porque é uma coisa que você sabe que você vai precisar ter um esforço ainda maior. Mas eu acho que os pais, eles têm a função, né? E eles têm o maior potencial na mão de defender o bem-estar do filho. Então precisa assim, ser forte. Se você suspeita de algo no seu filho, não evite ir atrás. Como às vezes a gente pode evitar por um mecanismo de defesa, porque a gente tem medo da confirmação de alguma coisa, de algum diagnóstico. Mas seja forte, encare seus medos. Porque isso vai gerar um bem-estar para o seu filho e para a sua família. E os pais têm um papel fundamental no tratamento das crianças, né? Os pais, eu costumo dizer que os pais são o principal terapeuta da criança. Porque eles vêm para mim 1 horinha, ele vai para você 1 horinha, vai para o teu 1 horinha, e fica ali naquele ambiente uma coisa mais limitada. E os pais é que vão pegar essa criança com esse aprendizado nos ambientes das terapias e levar para o mundo e colocar em prática no mundo. Então, esses pais, eles têm uma tarefa ainda mais especial, né, de tal importância que tem na vida e na evolução desses pacientes. São coterapeutas, né? Coterapeutas. Ou o principal terapeuta, na verdade. Porque tá em casa, assim, a criança ela fica mais tempo na escola e com os pais. E assim, na terapia ele vai ter 1 horinha de aprendizado. Para ele assimilar isso e incorporar, ele vai precisar estar treinando isso 24 horas em ambiente aberto, né, no mundo. E quem vai estar do lado dele? Os pais. E trabalhando sempre em prol da independência dele, né? Isso. E é por isso que eu acho importante, assim, a gente empoderar essas famílias, mostrar que eles fazem, sim, parte do processo. Sim. E que eles têm o direito de saber o que está acontecendo dentro da sala de terapia. Tem profissionais que não gostam que os pais entrem, tem crianças que mudam na frente dos pais, a gente sabe, mudam o comportamento. Mas independente da conduta do profissional, se deixa que os pais entrem ou não deixem, mas eles precisam saber o que está acontecendo, quais são os objetivos terapêuticos, o que deve os ser resultados, orientado, como fazer em casa. O que eu sempre falo para os pais, pergunta ao profissional o que ele está fazendo, os resultados, como você pode estimar seu filho em casa, para você poder dar continuidade. Até porque os pais, eles precisam saber qual é o nível de desenvolvimento que a criança está, para saber até onde ele pode exigir e até onde ele precisa recuar. E ninguém melhor do que o próprio profissional que está acompanhando a criança para estar orientando nisso. Mas a gente exige até demais, não é nem porque a criança é autista, até por conta da faixa etária mesmo. Tem uma psicóloga, eu estava assistindo uma palestra, ela falando sobre isso.
Porque às vezes exige da criança coisas que não é da idade da criança. Isso. E aí ela não faz e começa a chorar e já, tá com birra. E não é birra, é porque ela não consegue compreender. Cada um tem sua velocidade, né, de desenvolvimento. Exatamente. Bem, foi isso, eu adorei, foi muito bom. Queria te agradecer mais uma vez. Vem mais vezes. Foi ótimo, eu tenho certeza que foi muito rico e pôde esclarecer, porque muitos pais perguntam sobre a intervenção precoce. E assim, eu vejo que eles ficam preocupados quando já descobrem tarde. Porque assim, eu perdi 4 anos e agora meu filho não vai conseguir acompanhar, enfim. Mas assim, calma, não fique paralisado, corra atrás. E se você descobriu agora também... E se, mesmo que você ainda não tenha um diagnóstico, não deixe de procurar ajuda, procurar um psiquiatra, um neuropediatra. A criança também, é como ela falou dos marcos, né? A partir de 1 ano começa a falar algumas palavrinhas. No caso desse meu paciente, que eu citei o primeiro, de 1 ano e meio, ele falava e parou. Também é um sinal de alerta, quando a criança perde as habilidades. Isso. Que é uma criança que falava e deixa de falar, uma criança que manda beijo, dá tchau e para. Então já acende a luzinha de alerta para você procurar um profissional. E no caso o fonoaudiólogo também para fazer uma avaliação da linguagem. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê um like, deixe um comentário aqui sua dúvida, que aí eu posso responder nos próximos vídeos. Beijos, tchau!